Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem nos acompanha no seu melhor horário. Essa nossa aula aqui nós vamos tratar sobre a função social da escola. Tema este, pessoal, que ele não cai em prova, ele despenca. E é preciso nós estarmos aí atentos e absorver bastante os conteúdos que estão dispostos aqui nessa aula, não só os conteúdos aqui em vídeo, mas também os conteúdos que estão escritos. Junto a este nosso tema, nós também estaremos colocando outros documentos, outras fundamentações, para que possamos estar aí bem equipados a este nosso intensivaço, perfeito? Função da escola. Como é que nós nos baseamos? Essa nossa aula ela é baseada num documento retirado do site do próprio MEC, documento este, gente, que guia as principais bancas na formulação de suas questões, ok? Então, nós trazemos esse documento aqui, ele foi apresentado em PowerPoint pela Celina Alves Areias, ela é diretora do Simpro Minas, o Conter CTB, não sei bem o que significa, mas aí esse documento ele teve uma grande aceitação e com isso o MEC acabou por vinculá-lo à gama de outros documentos que se referem à função social da escola. Dito isso, nós podemos seguir com a nossa aula, perfeito? A Celina ela é diretora do Simpro Minas, o CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, ou seja, o sindicato dos professores ali de Minas Gerais, ok? Foi apresentado, ela primeiro apresentou o que significa a CONTE, e depois ela veio com a função social da escola, baseada em dois documentos oficiais, quais sejam a Constituição Federal e a LDB de 1996, ok? A partir daí ela vem com a conclusão. É um documento pequeno, é um documento simples, mas de grande importância para nós, ok? É, como todo documento legal, como toda fundamentação, aqui se parte dos princípios da função social da escola. São 6 princípios, quais sejam: princípio número 1, defesa da escola pública gratuita e laica em todos os níveis. Ou seja, a escola, ela deve ser pública. Além de pública, ela tem que ser gratuita e laica. Esse sentido de laicidade aqui, de laicidade, uma escola laica, uma escola laicista, enfim. Esse sentido aqui da laicidade da escola, gente, não é a falta de religião, é o contrário, é a presença dela, mas de todas as religiões e todos os respeitos e credos, não aquela doutrinação religiosa voltada para um setor específico, ok? Eu já vi, já presenciei várias escolas em que elas se definem escolas públicas. Se fosse particular, uma escola confessionista que está amparada legalmente, tudo bem, mas uma escola pública ela não pode ter essa definição, essa orientação para uma determinada religião. Isso aí é incabível no nosso ordenamento, ok? Princípio número 2, educação como direito de todos e dever do Estado. Gente, é dever do Estado prover a educação a todos, porque é um direito inalienável. Então, o Estado ele tem essa obrigação, ok? Princípio número 3, regulamentação do ensino privado sob o controle do Estado. Ainda que o ensino seja particular, seja privado, ainda assim ele deve direitos obrigações e deveres para com o Estado, que é o seu controlador. Número 4, princípio número 4, não inclusão do setor na educação da OMC. O que ocorre? A educação, no sentido privado, a OMC, a Organização Mundial do Mercado,
do comércio, ela vem se imiscuindo cada vez mais em setores da educação. E aqui, neste princípio, existe essa defesa de que a ordem mundial do comércio ela não deve se intrometer em situações que se referem à educação, uma vez que a educação ela não pode ser vista como uma forma de comércio. Número 5, não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação nacional. Novamente, aqui existe a defesa de que não pode existir a intromissão desses organismos internacionais, quer nas formas de comércio, quer nas formas de defesa de determinadas situações e que eles consideram defensáveis, mas aqui, para a nossa realidade, está de acordo com o que a gente crê e com o que a gente acredita e faz. Perfeito? E, por fim, o princípio número 6, defesa de um sistema nacional de educação, rede pública e privada. Aqui deve existir um sistema único de educação, quer ele seja público ou privado. E partimos, por fim, para a função social da escola. E aqui o texto de referência foi retirado da CONEB. A educação é processo e prática social constituída e constituinte nas relações sociais mais amplas. É um processo contínuo de formação, é um direito inalienável do cidadão. O que significa o direito inalienável? Significa que não se pode abrir mão desse direito, ainda que se queira. É um direito inato, todo cidadão nasce com ele. É o direito à educação, um direito inalienável. Não se pode alienar, não se pode abrir mão. A prática social da educação, ela deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes para atender às diferenciadas demandas. Ocorre que, na amplitude do Brasil, o Brasil tem uma amplitude, uma dimensão continental, de continente. É claro que existem diversas demandas dentro desse vasto território, e essa educação ela deve atender a essas diversas demandas. Um exemplo disso são cidades pelo interior do Brasil em que o comércio se dá na segunda-feira. Para atender a essa determinada demanda, as aulas nesses locais se dão de terça a sábado. Em outros locais também existe a época das colheitas, em que por 3 meses do ano as pessoas são impedidas de frequentar a escola, e aí essa educação ela deve ser voltada para atender todos os tipos de demandas ocorridas no nosso território nacional. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos. É na escola que se forma a educação, é ali que se forma o cidadão. E esse espaço, como locus privilegiado, ele deve ser o garantidor de todos os direitos do educando. Devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita e democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. A educação, gente, ela tem que ser inclusiva, ela não cabe mais ser uma educação segregadora, uma educação que é voltada para a exclusão. Isso não tem mais cabimento nesse nosso momento atual. E, portanto, a educação ela tem que ser democrática, tem que ser gratuita, mas ela deve ser uma educação de qualidade para todos indiscriminadamente. É fundamental a universalização do acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para as crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Aqui, a educação ela tem que se dar de forma integral, não só integral no seu sentido subjetivo, no sentido de formação do ser humano, mas no sentido físico mesmo. A educação integral, em que o aluno vai ali na escola e ele ali permanece das 7 da manhã às 5 da tarde, tendo acesso a todos os conteúdos que essa educação lhe é capaz de fornecer. Então, o sentido integral aqui, gente, ele abrange os dois sentidos. O sentido integral que abarca a formação do ser humano como um todo, no seu sentido amplo, e no sentido físico, no sentido material, de uma escola integral, em que o aluno possa ter acesso a ela e ali permanecer, ter o seu almoço, o seu café da manhã, sua janta, e, mais importante, o acesso a todos os tipos de conhecimentos e saberes que ali poderão ser proporcionalizados, perfeito? E é fundamental que exista a universalização do acesso à educação. A educação ela não pode ser restrita a determinados grupos. Essa universalização ela deve abranger desde a educação infantil até o ensino superior, com a garantia de que esses educandos eles terão permanência bem-sucedida dentro da escola. Portanto, é indispensável à escola socializar o saber sistematizado. A escola ela não está ali para brincar, ela está ali para determinar e socializar esse saber que outrora era restrito a determinados grupos, agora ele deve ser ampliado a todos, ele tem que ser socializado para todo mundo. Todo mundo, como dito ali nos princípios ali, todo mundo tem acesso à educação, deve ter acesso à educação, e esse acesso e essa educação, ela é inalienável, ok? Deve-se fazer também com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos. Esse saber que ele é socializado, ele não deve ser um saber jogado ao aluno como se ele fosse um banco, já defendido por Paulo Freire. Esse saber ele deve ser um saber crítico, adequado às diversas realidades e às diversas especificidades de cada estudante, as suas características e as características dos grupos sociais aos quais esse estudante está inserido. Esse saber, ele tem que ser aliado ao saber científico, ao saber prévio dos alunos, aos saberes populares. É o caso de nós pegarmos uma criança que ele vem de um grupo social formado por quilombolas, ali ele traz toda uma riqueza cultural, todo um saber não formal que foi incorporado por gerações. E ali, o que nós podemos fazer? Nós temos a obrigação de aliar o saber científico ao saber prévio que esse aluno traz consigo. Já ia falar comigo, apropriei do aluno, olha aí, gente. E não só de todos os grupos sociais, todos nós trazemos conosco saberes que nos são inerentes, que nos foram passados através da família, através dos grupos sociais, através dos locais os quais frequentamos, temos esses saberes que foram acumulados ao longo de gerações. E esses saberes, eles devem estar aliados ao saber científico, ok? A gestão dessa escola, dessa educação, ela tem que ser uma gestão participativa, deve haver a gestão democrática. Barulho do carro ali, desculpa, gente. Ok? Dentro do espaço escolar tem que haver uma gestão democrática, não cabe mais na função social da escola, na função social que essa escola ela exerce, não cabe mais aquela gestão autoritária em que uma pessoa só, um só determina o que deve ser seguido por todo aquele grupo, sem respeitar as diversas demandas, sem respeitar o conselho de escola, o CTA, o grupo técnico administrativo, sem respeitar os professores, sem respeitar sequer as opiniões dos grupos ali formados, dos grupos ali
por crianças, por jovens, pela creche, enfim. Essa escola ela tem que ser rica, essa escola tem que ser viva, e essa gestão, além de ser democrática, ela tem que ser participativa, ela faz parte daquele contexto. E, por fim, contribui na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Ou seja, é função social da escola contribuir para este país, para que este país esteja dentro da igualdade, da humanidade e da justiça social. E aí nós temos a Constituição Federal, o que que ela fala sobre a função social da escola. A educação, no seu artigo 205, repetindo aqui, Constituição Federal de 1988, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Cuidado, gente, que nas provas eles costumam fazer aí pegadinhas, tá? Pegadinhas terríveis, que aqui na qualificação para o trabalho, eles colocam qualificação para o mundo do trabalho. Eles inserem aqui, qualificação para o mundo do trabalho. Não existe. Não existe. Só na LDB, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que eu já vou falar com vocês, que tem essa terminologia, preparação para o mundo do trabalho. O resto tudo é sua qualificação para o trabalho. Cuidado, não caiamos nessa pegadinha se ela ocorrer na nossa prova, perfeito? LDB de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, título 1 da Educação, artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Ou seja, a educação é um processo vivo, é um processo abrangente que abarca a sociedade como um todo, e ela se desenvolve em todos os setores da sociedade, desde a família, no trabalho, nas instituições, na ciência, nos movimentos sociais, em tudo, enfim. E aqui, no parágrafo 2º, qual eu me referi ainda há pouco, a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, é função social da escola estar vinculada à prática social. Título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por fim o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui, gente, novamente, a LDB ela define que a educação não é dever só do Estado, ela é dever também da família, e ela é inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade, e ela tem por finalidade o pleno. Gente, olha a dimensão dessa palavra, o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, o desenvolvimento desse ser humano na sua forma mais ampla possível. E aí o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Novamente, aqui ela repete a última linha do artigo 205 da Constituição Federal, que vem a sua cidadania e qualificação para o trabalho. Cuidado que a qualificação aqui para o trabalho é no seu sentido amplo, perfeito, no seu sentido pleno, não é no sentido lato, como diz aqui, ó. Aqui, nesse sentido,
no sentido estricto, quer dizer, é vincular-se ao mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho é a profissionalização do indivíduo a determinada função. Já aqui é a cidadania, a sua qualificação para o trabalho. Cuidado aí nas provas, se eles colocarem o artigo 205 da Constituição Federal e colocarem mundo do trabalho, está completamente errada, viu, gente? E a mesma coisa se vale aqui. Se colocarem da LDB, artigo 2º dos princípios da educação, e estiver inserido o mundo do trabalho, também será errado, porque é qualificação para o trabalho, ok? Estou ajeitando minha perninha aqui para continuar essa aula que está maravilhosa. Perfeito? E aqui nós trazemos outras concepções. Nós trazemos 3 autores aqui, praticamente. O Paulo Freire, o José Geraldo Bueno e o Pablo Gentili. Ambos, alguns tecendo algumas críticas e algumas concepções. Na concepção do Paulo Freire, a formação do sujeito ela deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos da sua educação e da sociedade. Aqui o educando, ele tem um papel de protagonista dessa educação e dessa escola. E esse papel de protagonista, nesse papel, ele quem define o seu destino, os destinos da sua própria educação e o destino da sociedade no qual está inserido. E aqui Paulo Freire continua que formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Ok? Na visão de José Geraldo Bueno, a construção de um sistema de ensino, a função da escola, a função social da escola, ela é a construção de um sistema de ensino que se possa se constituir em fator de mudança social. Ou seja, é também função social da escola se dar como um fator de mudança dessa sociedade no qual todos nós, né, estamos inseridos. A função social da escola também, ela é responsável pela forma... Não, engasguei aqui, desculpa, gente. Ela também é responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, de formação do cidadão e de constituição desse sujeito social, ok? Ela tem distinção, existe distinção para ele, existe distinção entre função social da escola em relação à origem social dos alunos e traz importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade desta instituição. Por outro lado, parece ter desembocado novamente numa concepção abstrata da escola, em particular a escola pública, como sendo aquela que está voltada fundamentalmente para a educação das crianças de camadas populares e cumpre o papel de reprodutora das relações sociais e apoio à manutenção do status quo. Ele está fazendo aqui, gente, uma crítica à escola que se mantém como aquela escola de... como é que é? Aquela escola assistencialista, que vai lá e pega as crianças porque são pobrezinhas, e aí essas crianças elas são mantenedoras dessa reprodução autoritária, dessa reprodução capitalista que está aí, ok? Dessas relações sociais que eles tanto criticam, essas relações sociais que estão postas nesse momento e que eles defendem que a escola ela deve promover essas mudanças. Então, vamos aqui reler novamente esse item C para analisarmos muito bem o que ele quer dizer com esse pensamento. Existe distinção entre função da escola em relação à origem social dos alunos. E essa distinção trouxe importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade desta instituição. Ou seja,
essa instituição que é a escola, ela é uma instituição complexa. Existem ali diversos grupos sociais, diversas demandas, diversas personalidades, diversas características específicas que são trazidas por diversos conhecimentos acumulados ao longo das eras, ok? Por outro lado, nessa escola parece ter desembocado numa concepção abstrata de escola em particular, a escola pública. O que ele está falando que existe uma outra concepção da escola pública, e essa concepção, na visão dele, está voltada fundamentalmente para a educação das crianças de camadas populares, e ali ela cumpre simplesmente o papel de reprodutora das relações sociais e de apoio à manutenção do status quo. Ou seja, aqui nesse item C, ele está fazendo uma crítica dessa escola que é reprodutora dessas relações sociais mantenedoras do status quo dominante, perfeito? Ele está tecendo uma crítica muito contundente em relação a essa escola que não abarca a sua função social. Aqui, novamente, aqui ele continua. Parece que, como sempre, os responsáveis pelas políticas sociais, entre elas a da educação em nosso país, encontraram um novo bode expiatório. Aqui ele continua na sua crítica que as pessoas que são responsáveis pelas políticas públicas, eles veem nas escolas, nas unidades escolares, um novo bode expiatório. Aqui o raciocínio dele, analisemos aqui. No passado, ou os alunos, por suas carências ou dificuldades, ou os professores, por sua falta de formação, como se essa formação não fosse produto de políticas educacionais, agora parece que se transfere essa função social à escola. Ele está falando aqui que essa função da escola, ela não é só essa função de exercer esse papel como se diz, de exercer esse papel no qual cabe o Estado. As políticas públicas, as políticas de educação, elas são responsabilidade do Estado. A função social da escola, gente, ela tem a função de fornecer ao educando todos os mecanismos para que ele possa se desenvolver na sua mais ampla plenitude, juntamente com todas as suas características e especificidades, ok? A escola não tem papel do Estado. A escola, quem fornece políticas públicas, quem faz essa questão de ordenamento de como fazer a escola é o Estado. Agora, a questão da educação em loco, isso sim é função social da escola, perfeito? E aqui a crítica dele é que o Estado, enquanto mantenedor e responsável, ele está transferindo para a escola toda essa responsabilidade. E aí existe sim um erro. E aqui ele fala que essa manutenção desse status quo dominante, ela foi no passado e está sendo no presente de igual forma, e a gente tem que combater isso aí, ok? A gente tem que não aceitar esse tipo de educação, tranquilo? Do qual não é responsabilidade nossa ter essa questão de formular políticas públicas, de exercer o papel do Estado, tá bom? Aqui, Pablo Gentili, qual é o raciocínio dele também tecendo, continuando com essa crítica? A visão neoliberal da função social da escola, aqui, gente, ele traz aqui como é que foi a visão dos neoliberalistas nessa função social da escola, diante dessa função da escola. Na perspectiva dos homens de negócio, desse novo modelo de sociedade, a escola deve ter por função a transmissão de certas competências e habilidades.
necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Aqui a crítica dele é que, nessa visão neoliberal, a escola tem essa função de formar pessoas para o mercado de trabalho. E não é isso. A função social da escola é muito mais ampla, vai muito mais além. Perfeito? Aqui a letra B, a educação escolar, ela deve garantir as funções, isso na visão neoliberal. Cuidado, viu, gente? É a visão neoliberal na crítica de Pablo Gentili. A educação escolar, ela deve garantir as funções de classificação e hierarquização dos postulantes aos futuros empregos. Para os neoliberais, nisso reside a função social da escola. Semelhante desafio só pode ter êxito no mercado educacional que seja ele próprio uma instância de seleção meritocrática, em suma, um espaço altamente competitivo, ok? Então, na visão do Pablo Gentili, que essa visão neoliberal, ela não é adequada à função social da escola, a qual nós concebemos hoje, perfeito? E essa função neoliberal que tem essa visão de que a escola ela está ali para formar pessoas para um mercado de competição, ela não tem cabimento nessas novas concepções pedagógicas, perfeito? Conclusão, que seria essa função social da escola? Qual seria essa função basilar dela? Ela teria o compromisso com a formação do cidadão e da cidadã, com fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação da sociedade, ok? E aqui, gente, nós concluímos a nossa aula sobre função social da escola. Eu espero que vocês tenham aprendido, ou seja, colocado aí na caixinha, né? Aprendido todo esse conteúdo, é um conteúdo bacana, ele é tranquilo, existem muito mais elementos a serem inseridos na função social da escola, mas no sentido amplo, no sentido lato, é este aqui. Este documento ele está no site do MEC, tá? É um documento oficial e é nele que várias bancas se baseiam para colocar as suas provas. Em outro vídeo, nós traremos aqui os exercícios só de função social da escola, tudo bom? Até a próxima aula, forte abraço.